Eu escuto muito no consultório que os pacientes têm uma melhora respiratória após a rinoplastia. Você sabe por que isso acontece? Eu sou o Dr. Thiago Chequeto, sou médico, otorrinolaringologista e esse é nosso canal no YouTube. Eu não vejo como separar a rinoplastia estética de rinoplastia funcional ou cirurgia nasal funcional, tá? Acho que as duas coisas têm que caminhar juntas e é necessário que elas caminhem juntas. Não adianta você ter um nariz bonito e não funcionar ou um nariz muito funcional e sem uma estética adequada. Então as duas coisas têm que caminhar juntas. O que acontece muito, eu divido os pacientes em dois grupos assim. Os pacientes que tinham alguma queixa respiratória no pré-operatório, ou seja, antes da cirurgia. E essa queixa tem mais variada forma possível, né? O paciente tem obstrução nasal, tem secreção, sinusites, tem dor facial, tem uma série de outros sintomas que podem estar relacionados a um problema nasal. E os pacientes que não têm nenhuma queixa respiratória. Nos pacientes que têm queixa respiratória, eu sempre explico o seguinte, o objetivo da cirurgia é que ele tenha um ganho respiratório. Então a gente vai remover o desvio de septo, deixar o septo mais alinhado possível, remover às vezes o corneto nasal, fazer a turbinectomia, fazer alguma cirurgia de sinusite associada para ele ter um ganho respiratório. Nesses pacientes, o ganho ele é mais visível, então logo no pós-operatório, na primeira semana, após 10 dias, a gente já começa a perceber um ganho respiratório muito importante, porque ele vai ter um fluxo de ar melhor, dormir melhor, menos aquela queixa de incômodo no nariz, então ele vê mais claramente isso. Os pacientes que não têm nenhuma queixa respiratória, que já respiram bem antes da cirurgia, eles sentem um pouquinho o nariz um pouco mais congestionado nas primeiras semanas de pós-operatório. Por que isso acontece? Isso é uma coisa muito simples. Imagina que você tem um nariz com uma ponta larga, então ele tem uma largura desse tamanho mais ou menos. A hora que eu afino, reduzo o tamanho dessa ponta, a área seccional que passa o ar vai ser um pouco menor também. É claro que a gente se preocupa em deixar o mais aberto possível por dentro, também a parte respiratória, para que você tenha menos essa queixa, mas você pode sentir um pouquinho mais. E grande parte dos pacientes, após algumas semanas, os primeiros 6 semanas já melhoram essa parte respiratória, não tentem mais a congestão e tem uma adaptação a esse fluxo aéreo aí dentro do nariz. Se você operou e tinha uma respiração muito boa no pré-operatório, antes da cirurgia, e depois você está sentindo o nariz congestionado, com alguma alteração, isso pode ser só momentâneo, tá? Grande parte dos pacientes experimenta isso no pós-operatório por inchaço. Assim como o teu nariz incha por fora, ele também incha por dentro ali, isso atrapalha um pouquinho de fluxo aéreo. Além disso, tem secreção nasal aumentada, tem crostas, aquelas casquinhas que fazem pós-operatório, então tudo isso atrapalha um pouco a respiração. Então fique tranquilo, isso vai passar, é uma questão de algumas semanas, paciência e orientação do seu médico. Então esse é o propósito que eu tenho como médico, é realmente associar as duas coisas e dar um nariz funcional principalmente para o paciente. Se você tem alguma dúvida em relação ao pós-operatório de uma cirurgia respiratória e estética, deixa aqui no comentário, segue a gente, compartilha nosso conteúdo.